Vamos entender a diferença entre medo, ansiedade e estresse. O que é medo? Medo é a reação... Tá passando, Gabriel? Só faz assim que eu tô vendo você, tá? A reação é a mesma de disparar no cérebro o estímulo que vai para a suprarrenal, que faz com que descarregue a adrenalina e o cortisol. E faz com que eu possa me alertar de fugir daquela questão que está me afligindo ou lutar. Então, o medo sempre prepara meu corpo para luta ou para fuga. O medo é uma reação, é a mesma de disparar um estímulo que vai para a suprarrenal, liberando adrenalina e liberando o hormônio cortisol. A adrenalina é um neurotransmissor e cortisol é um hormônio. Então, a adrenalina é produzida no corpo, a adrenalina é produzida no cérebro, que neurotransmissores são produzidos no cérebro, são substância química, e cortisol ele é produzido no corpo, então é liberado para a suprarrenal, para essa glândula nossa suprarrenal, um estado de fugir ou não fugir. O medo a gente consegue localizar porque ele provoca algo de um objeto concreto. Então, medo de um leão entrar e me atacar, medo de uma cobra, medo de bater o carro porque eu tô vendo que tá um monte de gente, igual ontem lá no Paraná. Teve várias encostas que caíram. Imagina o que essas pessoas sentiram. Muito medo na hora que as encostas estavam caindo. Muitas pessoas. Foi uma catástrofe. Então, o medo é uma ameaça real. É um dano real. O dano real, ele, por exemplo, na hora que um assaltante chega e bota uma arma na tua cabeça, é um dano real. E aí você vai ter uma descarga de adrenalina, uma descarga de cortisol, a suprarrenal. Às vezes, as pessoas acabam até fazendo xixi na hora do medo, que é uma descarga normal. O estresse é a reação bioquímica desse medo, que gera um estímulo na suprarrenal também, libera o hormônio do cortisol e libera o neurotransmissor da adrenalina. Então, provoca, nesse momento, um estresse agudo. Então, o medo do assalto, faz você produzir o estresse agudo, que vai fazer você não dá conta daquela situação ou dá conta de lutar ou enfrentar. A segunda coisa é a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é quando o medo não é concreto, quando não existe um risco real. Você está parado e seu coração dispara porque você tem a sensação que vai cair alguma coisa na sua casa. Então, o medo não é real. A ansiedade, ela é subjetiva. Eu tenho uma sensação que traz o sofrimento. E com isso, o dano é imaginário. O medo é igual essa imagem aí. Você faz uma imagem e aparece lá na figura algo que é assustador. Você faz uma imagem com o dedo e aparece um monstro na figura. A diferença é que no caso da ansiedade, esse medo não é subjetivo. Ele não é uma coisa objetiva. Ele é um exemplo por aí. Você tem medo que seu chefe demita você, porque ele não dá conta das suas coisas, aí você acha que ele pega no seu pé e você começa a fantasiar aquilo. Aí, a qualquer momento, você acha que você vai ser mandado embora porque ele não gosta de você. Então, o medo subjetivo, a maioria de nós tem um medo subjetivo de algumas coisas que a gente não dá conta, mas ele provoca a mesma reação bioquímica na gente produzida pelo medo real. Olha que coisa. O medo real produz o estímulo da suprarrenal, que libera o hormônio do cortisol, que libera o neurotransmissor da adrenalina. E o medo, a ansiedade, produz a mesma coisa. Faz com que o hormônio do cortisol comece a circular no nosso sangue, que é pelo sangue, o neurotransmissor vai simplesmente passar a gente começa a ficar pilhado, e aí é suprarrenal, que é essa glândula que está dentro da gente, vai que libera esse hormônio do cortisol, o neurotransmissor, e a gente começa a sentir várias coisas no corpo. E aí a ansiedade, que é algo de um objeto não específico, gera na gente o medo, ansiedade, não tem como separar. Gera o estresse crônico. E o que é o estresse? O que é o estresse? O estresse é também ligado à nossa... O estresse, que também está ligado nessa onda de reação bioquímica, ocorre uma liberação também de noradrenalina, de adrenalina e de cortisol, que é o trio do estresse. O estresse produz esses dois neurotransmissores, noradrenalina e adrenalina, e o hormônio do cortisol. É o trio que compõe o estresse. O estresse, eu vou medir as consequências bioquímicas no meu corpo. Então, é a junção de medo, ansiedade e estresse que faz com que eu adoeça.
toda ansiedade vai gerar em mim um estresse cronificado, e o estresse cronificado vai fazer eu adoecer. Da onde vem a doença? Das ansiedades, das coisas que eu tenho desenvolvida na minha cabeça, que eu fantasio algumas coisas, e com isso eu vou deixar de ser uma pessoa com saúde e vou começar a adoecer. Então a ansiedade crônica vai trazer para mim os diversos transtornos de ansiedade, que é o tipo de adoecimento psíquico. A ansiedade, então, produz em mim diversos transtornos. E transtornos não cuidados podem produzir a doença física. Então, a ansiedade, que é algo do medo, que não é um objeto concreto, é um objeto fantasioso, um objeto subjetivo, gera vários transtornos e traços. Vários transtornos e traços. A ansiedade pode gerar o traço de ansiedade pode gerar o transtorno de ansiedade generalizada. E com isso, vai gerar o estresse agudo. O estresse agudo é algo produzido pelo medo e vai gerar o estresse cronificado. Então, o estresse cronificado, por um tempo longo, ele começa a produzir mais glóbulos brancos, e com isso os glóbulos brancos são aqueles que caçam os invasores no meu organismo, e vai ter de forma repetitiva um desgaste muito grande no meu organismo, e o estresse provocado ou pelo medo ou pela ansiedade, agudo ou crônico, nesse caso a gente está falando crônico, essa fórmula do estresse, que é adrenalina, noradrenalina e cortisol, vai fazer com que eu diminua a produção de a imunidade vai ficar abalada, e o estresse agudo, ele não me adoece, mas o estresse cronificado, ele vai adoecer e vai multiplicar as doenças no meu corpo, triplicar, quadruplicar, pelas produções desse trio do estresse agudo. E essa fisiologia da resposta do estresse, que é o sistema límbico, que é aqui no cérebro, através do hipotálamo e da hipófise. Hipotálamo é responsável pelas emoções, no sistema nervoso autônomo, vão predominantemente fazer com que eu tenha no sangue essa corrente de estresse cronificado, e as minhas defesas imunológicas lá pela suprarrenal vão fazer com que minhas defesas imunológicas fiquem diminuídas, e eu fico suscetível a várias doenças em vários órgãos no meu corpo. Então, o grande desafio nesse mundo estressante que a gente está vivendo é fazer com que o estresse não seja cronificado, mas que ele seja agudo, que trabalhe ao meu favor, não contra mim. E o estresse crônico é aquele que leva a ansiedade crônica, que leva a inúmeros transtornos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade, eles fazem com que eu desenvolva vários tipos: transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizado, fobias específicas, o bruxismo. O bruxismo é um tipo de transtorno de ansiedade, insônia noturna, ansiedade noturna, que é a insônia, agorafobia, que é medo de lugares abertos, transtorno do estresse pós-traumático, TEPT, transtorno obsessivo compulsivo. E aí esses tipos de transtornos faz com que vão fazer, olha a curva do estresse que eu mostrei agora mesmo para vocês. E aí eu entro no estado de quase exaustão, e entro no estado de exaustão, e eu começo a adoecer. Aí as doenças vão começar a adoecer meu corpo. E esse desenvolvimento da doença passa pelo Hans-Sayles, que eu já mostrei para vocês, e a tabela Home-Hair, que eu já mostrei no outro slide. E essa ansiedade, ela precisa ser entendida dentro da gente, porque quando a gente não entende a ansiedade, a gente vai desenvolver vários tipos de doença. A origem da palavra ansiedade vem de anxia, do latim, anxia, A-N-X-I-A, anxia, que quer dizer inquietação, preocupação por algo que não é real, por algo que não é real na minha mente, é algo que é fantasioso na minha mente, por algo que não tem um objeto concreto, não tem um objeto que eu possa examinar. E essa angueira, que quer dizer angústia, tem a sensação de me apertar, a sensação de me sufocar, a sensação de aflição e angústia dentro de mim. Então, a ansiedade é um dos problemas da saúde comum, da saúde mental mais comum em todos os países que têm muita dificuldade de se enfrentar. A ansiedade vai fazer com que você desenvolva, através desse trio do estresse,
a adrenalina, a noradrenalina e cortisol, o número aumentado de doenças dentro de mim. Então, o que eu tenho que evitar? Eu tenho que evitar de sentir medo? Não, porque o medo é preventivo. Eu tenho que evitar de sentir ansiedade, que a ansiedade pode ser cronificada. À medida que eu vou diminuindo as fantasias desse objeto que é um objeto subjetivo, vai diminuindo dentro de mim o nível de ansiedade. E nós estamos vivendo uma era de pessoas ansiosas, principalmente depois da pandemia. Aumentou assustadoramente. E aquilo que eu já até falei no slide anterior, você começa a ter vários sintomas no seu corpo que vão aparecendo, como batimento cardíaco mais forte, respiração rápida, fraqueza ou tensão muscular, suor excessivo, problema gastrointestinal, tonturas e boca seca. Você também vai começar a ter sinais emocionais. Você começa a se sentir o tempo todo preocupado, você começa a ter alteração no seu sono, você começa a ter falta de concentração, você fica irritado o tempo todo. A ansiedade leva também a depressão, leva o transtorno depressivo. A gente não pode achar que são duas coisas antagônicas, muitas vezes trabalham juntas. O transtorno depressivo e o transtorno ansioso são coisas que às vezes estão na mesma pessoa. A gente falar que transtorno depressivo é passado demais, transtorno de ansiedade é futuro demais. Talvez não, talvez estejam dentro da mesma pessoa e a pessoa tem perda de confiança e com isso ela não vai dando conta de tudo que ela vai enfrentando e ela pode desenvolver vários desses transtornos que eu já falei para vocês. Os sintomas na crise são o que a colega ontem teve aqui na sala, foi na hora do momento que ela estava ansiosa. Taquicardia, respiração ofegante, contração muscular, medo, tremor, sudorese, pupila que dilata, perturbações gastrointestinal. Agora o crônico, é o crônico que leva ao adoecimento. A inquietação, irritabilidade, a agitação motora mental. Não tem aquelas pessoas que ficam batendo pernas inquietas? Tem tantas pessoas que ficam aquela característica das pernas inquietas. Roer unha é um problema cronificado da ansiedade. Perturbação do sono, respiração superficial, que a pessoa está sempre respirando assim, bruxismo e baixo rendimento intelectual. Os sintomas: um estado constante de tensão, inquietação, um mal-estar difuso, irritabilidade generalizada, dificuldade de concentração, insônia constante, dificuldade para tomar decisões, teme cometer erros, náusea branda, perda de apetite, perda de peso, palpitação de coração sem razão. A angústia e preocupações crônicas que pode ser acentuada por repetidos episódios de angústia aguda. Ou mudança cardiovascular, por exemplo, pressão arterial e ritmo muito alto do pulso. Fundamentalmente, o indivíduo sofre de um estado crônico de alarme e mobilização. Podem ser por questões financeiras, por trabalhos, pelos entes, pelo medo de envelhecer, solidão. Curiosamente, as pessoas jovens com idade de 18 a 24, 28% da população, foram 2 vezes mais propensas a mencionar que a solidão é uma causa de ansiedade do que aqueles com idade superior a 55. As mulheres, 19%, eram mais propensas do que os homens a lidar com a solidão. Enquanto estudantes, pessoas que trabalham o meu período e eu não trabalho, tinham maior probabilidade de se preocupar com estar sozinho. Por que o jovem tem mais dificuldade com a solidão? Pela baixa autoestima, ele não sabe lidar com ele. Por que as pessoas mais adultas, porque de 40 a 60 anos é o adulto, e de 25 a 40 é o jovem. Por que essas pessoas na faixa etária de 40 a 60 sabem lidar mais com a solidão do que os jovens? Em função do despertencimento, a sensação de vazio, e à medida que os anos vão passando, algumas pessoas vão ficando mais maduras, mas isso não é regra. Aí falou que os jovens têm uma tendência maior a sentir a solidão. E o que você tem que fazer? Pode ser difícil quebrar esse ciclo, mas você pode aprender a lidar com a sua ansiedade para que ela não impeça você de aproveitar a sua vida. O que fazer? Análise. Você tem que começar a saber quem é você.
Você tem que começar a enfrentar quem é você. Você tem que começar a enfrentar por que você resiste às coisas. Porque você tem essa baixa autoestima que você está querendo o tempo todo peitar os outros. O tempo todo você tem que mostrar que você sabe muito. Na verdade, eu vejo que as pessoas que são assim, elas precisariam ir para análise para falar por que eu tenho que ganhar todas. Às vezes a gente não precisa ganhar todas. Fazer exercício físico, mindfulness, ter atenção plena pelas coisas, uma alimentação saudável, ter fé. Você precisa ter fé. Ah, você tem que ser de qual igreja, Cássia? De nenhuma. Você tem que ter fé. Você tem que acreditar que essa vida não é só aqui, morreu, acabou, que é uma das formas. Então, conheça a si mesmo. O que é o conhecer a si mesmo? Anote quando você se sentir ansioso, o que acontece e os possíveis gatilhos. Ao reconhecê-los e armar-se como dica para lidar com esses gatilhos, você vai se sentir mais preparado pelas situações que geram ansiedade. Enfrente seu medo. Somos mais propensos a fazer aquilo que desejamos ou precisamos, e isso pode ser o início da quebra do ciclo da constante fuga de situações. As chances são de a realidade da situação não ser tão ruim quando o esperado, tornando-os melhores equipados para gerenciar e reduzir a ansiedade. Faça exercício físico, mesmo pequenos. Níveis de atividade física podem desencadear substâncias químicas cerebrais que melhoram o seu nível de humor, bem-estar e estresse. Isso pode agir como uma prevenção e tratamento da ansiedade, bem como um caminho para a melhoria da imagem corporal, autoestima e autoconfiança. Terceiro, relaxe. Aprenda técnicas de relaxamento, vai ajudar você a se acalmar. Então, por isso mindfulness. Alimentação saudável. Coma frutas, vegetais, diminua o nível de açúcar. Alimentos muito doces aumentam a energia rapidamente, mas também faz cair. Queda brusca pode causar sintomas de ansiedade, tanto que açúcar é tão viciante, né? A cafeína também pode aumentar os níveis de ansiedade, evita álcool, beba com moderação. É muito comum que as pessoas ao beber álcool, quando ela se sente nervosa, porque naquele momento tem um entorpecimento da ansiedade. No entanto, o efeito que o álcool tem sobre o que você sente é apenas temporário. Quando ele desaparece, o sintoma piora, potencializa seu estado de ansiedade. E o seu cérebro vai ser menos capaz de lidar com a ansiedade natural. Quinto, fé e espiritualidade. Se você é religioso ou se tem um lado espiritual, ele pode ajudar você a se sentir conectado com algo maior que você. Essa ligação pode fornecer uma maneira de lidar com o estresse diário da sua vida. Faça parte de algum grupo que tem um objetivo em comum. O que fazer? Relaxamento, meditação, mindfulness, massagem, religiosidade, análise, pensamentos de uma forma de que vai dar certo as coisas, controle a sua respiração, atividade física. O que fazer? Entender que o núcleo accumbens, aqui é da neurociência, o núcleo accumbens da neurociência, núcleo accumbens dos livros da neurociência, eles são responsáveis para produzir o sistema da recompensa no cérebro pré-frontal. Então, a gente fazendo tudo aquilo, a gente vai começar a produzir dopamina. Vocês sabiam que a gratidão é o contraponto da ansiedade? Quando você é grato pelas coisas da vida, você fala, beleza, eu tô vivendo isso, mas eu devolvo gratidão. A dopamina, ela produz no seu circuito de recompensa, no núcleo accumbens, a sensação de bem-estar. Aí diminui a sua ansiedade. E aí você vai produzir os neurotransmissores que são responsáveis pelo seu bem-estar. E esses neurotransmissores, o que são neurotransmissores? Substâncias químicas no cérebro que te dão bem-estar. Aí você começa a produzir de uma forma saudável a dopamina, a serotonina, a melatonina, a norepinefrina, ocitocina, GABA e endorfina. Tira print dessa tela para vocês gravarem isso aí. A dopamina, você desenvolve ela expressando gratidão, tendo boas recordações e com exercício físico. A serotonina, quando você é positivo para a vida. A serotonina, quando você toma sol. A melatonina, quando você dorme. Não adianta tomar remédio de melatonina, você tem que dormir. Mas eu trabalho à noite, de dia. Bota no seu quarto black para você imaginar que você está no escuro. Norepinefrina, com massagens e exercício físico.
Ocitocina, com contato social, você produz ocitocina. GABA, comendo amêndoas, mindfulness, focando no presente, respirando e sendo mais devagar. Endorfina, atividade sexual, comida picante, chocolate, treinamento. E aí o efeito para a vida tá do lado de cá, ó. A dopamina reduz a ansiedade, melhora o ânimo, a energia. A serotonina reduz os maus hábitos, aumenta as decisões, capacidade de decisão. Melatonina melhora a qualidade do sono. Norepinefrina reduz o estresse. Ocitocina proporciona bons sentimentos, amor, conexão e confiança. O GABA reduz a ansiedade, aumenta o relaxamento. A endorfina reduz a dor, a depressão e aumenta a sensação de felicidade. Com isso a gente vai produzindo, isso aí tudo eu já falei. Vamos lá, agora